É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Deixa eu ver se eu encosto mais essa cadeira aqui, né? Para mim, na verdade, é boa noite, né? Porque agora é 8h26 desta noite do dia. Hoje é dia 19 de dezembro de 2025, sexta-feira, né? Falo da cidade de Guajará-Mirim, minha cidade de mais ou menos 47 mil habitantes. Estamos a 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho. Fazemos. O cabelo está meio doido aqui. Para nós chegarmos em Porto Velho, temos que usar a BR 425 de Guajará-Mirim até o entroncamento do entroncamento que a gente chama até Porto Velho, a BR 364. Fazemos divisa com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré. Meu nome é Neurimar de Lima Viana. Tenho esse canal no YouTube, criado dia 7 de setembro de 2025, mas eu só vim ativá-lo agora já em dezembro, né? Acho que foi em dezembro, dia 4 de dezembro, o primeiro vídeo, devido a uma enfermidade que eu tive uma recaída na doença de depressão, da qual eu convivo, né, fazendo tratamento, que eu peguei ela faz 36 anos, que eu faço tratamento, faz 23 anos que eu faço tratamento antidepressivo. Então, por isso, tanto que eu tenho um outro canal no YouTube chamado Neurimar Vídeos, que lá é que eu faço os vídeos da cidade, da área rural, de tudo. É um canal de entretenimento que a gente chama, né? Tudo que dá para a gente filmar, a gente coloca lá. É denúncia da cidade aqui, situação precária da cidade. Mas o meu perfil no Face é Neurimar de Lima Viana, tá, gente? Meu perfil no Face é Neurimar de Lima Viana. Então, gente, de tanto eu ver palhaçada nas redes sociais, né? Pessoas usando, e continua, não parou, pessoas usando o nome de Deus, pastores, pastoras, pessoas de todos os tipos de grau de denominacional, pessoas de todas as áreas de denominações fazendo palhaçada, explorando as pessoas, né? De certa forma, ludibriando, manipulando as pessoas para tirarem dinheiro dessas pessoas. Muitas vezes o pouco que a pessoa tem, ela deixa ali para aqueles homens, aqueles lobos devoradores. Faz 20 anos que eu deixei de congregar com esses homens. Eu fazia parte de uma igreja aqui em Guajará-Mirim chamado Assembleia de Deus de Madureira. Eu entrei no ano de 1994, muito deprimido, doente. Mas quando foi em 2004, eu saí definitivamente, não desviei da presença de Deus, não abandonei Cristo, que nem muitos fazem. Muitos saem da denominação ali das quatro paredes, né, que eles chamam de igreja, quatro paredes de alvenaria, que nem esse escritório que nem tem aqui, e chamam isso de igreja, né? Não, eu saí do meio dessas pessoas, né? Que a maioria ali é perdida, é joio, não se salva quase ninguém, para mim aprimorar a minha comunhão com Deus, para mim melhorar a minha comunhão, né? A minha convivência com Deus e o conhecimento da palavra de Deus. E esses vídeos que eu faço aqui, gente, no canal Plantão Bíblico, você que ainda não é inscrito, se inscreva, porque a cada vídeo eu faço um vídeo falando sobre depressão, né? Desde o tempo que eu peguei a depressão, o que a pessoa
pode, o que a pessoa não pode fazer, né? O que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, né? Eu não sou técnico, eu não tenho, digamos, conselhos clínicos aqui. Os conselhos que eu dou sobre depressão é baseado no que eu passei, né? Na luta para tentar, usando a minha própria experiência, ajudar vocês. Então, é nesse sentido que eu faço vídeos, e não usando métodos clínicos, porque eu não sou formado em psicologia nem psiquiatria. O que eu falo para vocês aqui é baseado no que eu convivi, né, gente? Por tempos, né? Então, como o vídeo passado eu falei sobre depressão, no pré-parto e pós-parto, o vídeo de hoje vai ser bíblico, né? Vai ser um vídeo de conteúdo bíblico, né? E o conteúdo que eu quero abordar hoje, comentar hoje, é um conteúdo bem polêmico, né? Que é o que a Bíblia fala da idolatria, né? O que a Bíblia fala da idolatria, da adoração às imagens, né? Adoração a outros tipos de objetos, que não é só a imagem que se adora no mundo, né? Tem vários tipos de adoração que nós vamos abordar aqui, mas para nós, antes de tudo, gente, quero dizer para vocês que a idolatria não começou na Igreja Católica, entendeu? Pelo que chama Constantino, né? Não, o paganismo ele vem desde o princípio da humanidade, a idolatria. A idolatria vem bem antes dos cristãos, vem bem antes dos católicos, vem bem antes dos europeus, dos sul-americanos, entendeu? Então, não é uma exclusividade da Igreja Católica, ou evangélica, ou espírita, ou dos indianos que adoram os bichos, os animais, ou dos cientistas que adoram a ciência. Não. A idolatria ela é bem antiga. Ela para falar a verdade, ela nasceu junto com a humanidade e nasceu junto com Adão ali, né? Que já o seu filho Caim se tornou idólatra, né? Aquele que matou Abel, né? Ele já se tornou um idólatra e começou a servir seus próprios deuses, seus próprios demônios, né? Como podemos dizer assim. Porque por trás dos deuses, desses deuses, na verdade, tem uma figura transfigurada, como se fosse nada, mas tem uma figura que está recebendo esse culto, essa adoração, que é Satanás, desde a fundação do mundo. Então, vejamos aqui, para começar, o significado da palavra idolatria. Não estou aqui para atacar ninguém, gente. O que eu vou usar aqui é a Bíblia, entendeu? Passagens bíblicas para vocês saberem o que a Bíblia acha, o que Deus acha da idolatria. Eu não vou usar palavras minhas aqui para atacar A ou B. Eu vou usar a Bíblia e vocês tirem suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu não tenho religião, como eu já falei no início. Faz 20 anos que eu sirvo a Deus em espírito e em verdade. Então, o significado da palavra idolatria. Olha o significado: culto que se presta a ídolo. Idolatria é um culto que se presta a um ídolo, seja ele qual for. Isso é uma idolatria. Então, depois de quase 2000 anos que Deus tinha criado o homem, Deus levantou um homem chamado Abraão, da terra de Ur, e Deus fez um pacto com Abraão de Abraão servir a Deus, né? Sem idolatria,
de Abraão começar a adorar a Deus. Foi ali que começou, a Bíblia fala, a adoração a Deus em Abraão, que Deus chamou Abraão para ser o seu servo, servia a ele de todo o coração, e a descendência de Abraão. Aí, Deus falou para Abraão que os filhos dele, no caso, Abraão teve 2 filhos, que foi Ismael e Isaque. Ismael ele teve com a escrava dele, né, a escrava da esposa dele, que a sua esposa, a Sarai, né, Sara, não tinha filhos e já estava de idade, e ela colocou a escrava dela para poder dar um filho para Abraão, né? Só que depois Deus falou, por isso que vocês têm que acreditar que Deus, quando Deus promete, se Deus prometeu algo na tua vida, na sua vida, você não deve desvanecer, porque poderoso é Deus, entendeu? Poderoso é Deus para cumprir. Então Deus falou para Abraão que ia dar um filho para Abraão. Eu não separei o versículo aqui porque o tema aqui é a idolatria, mas eu tenho que falar um pouco. Então Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos quando ela engravidou do seu filho Isaque, do seu sangue, né? No qual... E o outro rapaz já tinha 13 anos, só que ele era filho com a escrava de Sara. Mas aí Deus cumpriu o que ele falou para Abraão. A Sara teve o filho com 90 anos e Abraão com 100 anos, mas Deus cumpriu. E de Isaque nasceu Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel, né? Que tempos depois, já quando essas famílias já eram uma grande família em Israel, Abraão já tinha morrido, Isaque, Ismael, ficou a família de Jacó, né? Que foram levadas para o Egito. Aquela história de José, é uma história muito bonita, que José foi vendido pelos irmãos dele, porque Jacó amava mais a José, né? Esse negócio de amar mais um filho é danado para dar errado. Aí eles venderam José para o Egito, mas Deus o fez, se tornou, depois de várias provas que ele passou ali no Egito, né, acusado pela mulher de Potifar de tentar estrupar ela, tudo mentira, é o que mais acontece também hoje em dia, com essa lei Maria da Penha, são mulheres forjando para com isso condenar, né? Condenar homens inocentes a cair numa armadilha. Então, a mulher, o demônio que usou a mulher de Potifar não é o mesmo de hoje. Continua usando essas mulheres para tentar exterminar homens, entendeu? Não vou generalizar aqui que todo caso seja mentira, mas tem muita mentira que mulher inventa para incriminar os homens. Mas voltando, então, essa família teve que, como José se tornou governador no Egito, o filho de Jacó, né? E na terra de Canaã, que era onde Jacó morava junto com os outros 11 filhos, a fome assolou, e José se revelou aos irmãos deles que ele era governador do Egito. Então, o que aconteceu? José chamou o pai dele, Jacó, e os irmãos para morarem no Egito. E o faraó gostava muito. O faraó que governava na época o Egito gostou muito de Jacó, de seus outros 11 filhos, que eram os 11 filhos de José, amigo de faraó. José tornou-se governador do Egito por causa que ele revelou o sonho, né, de faraó, das 7 vacas magras que engolia as 7 vacas gordas, e assim foi, e nenhum egípcio conseguiu decifrar, nenhum mago, nenhum macumbeiro, nem ninguém.
Então ia morrer todo mundo quando José falou, não, o Deus do céu que revela todas as coisas há de revelar, e revelou mesmo. Então, sendo assim, José ganhou esse cargo de governador para plantar e fazer armazéns. E com esse plantio que José fez e armazenamento, foi 7 anos de comida no Egito. Todos os países iam comprar no Egito, por isso que Jacó foi. E assim, gente, essa ida de Jacó com seus filhos para o Egito, eles ficaram por lá. E eles acabaram ficando 400 anos morando no Egito. E depois de 400 anos, eles já não eram uma família, eles já eram uma nação dentro de outra nação. E o faraó, já no período dos 400 anos e pouco, botou eles para trabalhar e para virar escravo, e eles viviam debaixo da escravidão lá. Foi quando Deus chamou Moisés lá, Moisés na terra de Mídian, cuidando de ovelha, que Moisés também foi criado dentro da corte de Faraó, tá, gente? Quando ele foi pego no berçozinho ali, que a mãe dele jogou no rio Nilo para ele não morrer, a filha de Faraó achou bonitinho, cuidou de Moisés, e ele era um príncipe. Só que com 40 anos descobriram que ele era filho de judeu e soltaram ele no deserto. Aí ele passou 40 anos no deserto morando na terra de Mídian, casou lá, né? Aí com 80 anos Deus chamou Moisés. Foi quando Deus chamou Moisés para retirar o povo Moisés foi ordenado por Deus com 80 anos para voltar de Mídian até a terra do Egito para tirar. Aí veio aquelas pragas lá, né? Que Deus mandou 10 pragas, né, sobre o Egito, porque o faraó tinha um coração muito duro, era um verdadeiro Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes ainda é pior, né? Porque o faraó odiava o povo judeu, quer dizer, o povo que não era dele, mas os egípcios ele gostava. Já o Alexandre de Moraes odeia o próprio povo dele, é pior do que o faraó. O pessoal fica falando que Alexandre de Moraes é faraó. O faraó era muito melhor que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ainda consegue ser pior que o faraó. Então eu contei essa pequena história aqui, gente, para vocês, rápido, para vocês entenderem que Deus tirou o povo, o povo dele do Egito. Depois de 400 anos, estava em torno de 2 milhões de pessoas. Era o tanto que das 12 tribos de Israel. Depois que o faraó não aguentou mais as pragas, né? Porque ele não queria deixar sair. Lá no livro de Êxodo, vocês veem, no começo do livro de Êxodo, não é, se você for olhar lá, você que não é um bom leitor, que nem eu, você vai ler Exodó, mas não é Exodó não, é Êxodo. Tem Gênesis, aí depois vem o Êxodo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Aí o Êxodo quer dizer saída, a palavra Êxodo quer dizer saída. Então ali você vai ver como foi a saída do povo do Egito para o deserto. Então no deserto Deus se declarou ao povo, a esse povo que ficou 430 anos lá no Egito. E Deus sabia que durante esse período que eles ficaram lá, tudo que eles aprenderam no início, como adorar a Deus, como adorar somente a Deus, e não adorar os outros deuses de outras nações, que nem o do Egito, que adorava o boi e outras figuras lá deles. Deus sabia que esse povo tinha que passar por um reset, esse povo do judeu, né? Porque eles vinham no deserto, mas eles vinham trazendo também todos os costumes do Egito, comida, culinária, cultura, religião, e Deus começou a fazer um reset, né? Fazer uma espécie de recomeço, né? Na mente desses judeus, desse povo judeu, das crianças, para que eles pudessem servir somente a um Deus. E aí Deus começou a passar ordens para Moisés, entendeu? No livro de Êxodo, Levítico, Números, você vai ver tudo isso. Então Deus começou a
Teve uma oportunidade que Deus chamou Moisés para subir no Monte Horebe. Deve ser o Monte Horebe, peraí. Monte Sinai. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele passou 40 dias lá. Deus falando com ele, mas não era cara a cara. Deus não aparece para nenhum homem, não. Porque o homem que vê Deus morre. Deus falava com Moisés de uma outra forma que ele não visse, que Moisés não visse Deus. E Moisés passou 40 dias lá. Não sei se ele comeu, se ele bebeu, mas ele passou 40 dias para receber a tábua dos 10 mandamentos. Então, só que quando Moisés chegou embaixo, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. O povo ficou falando que Moisés já tinha morrido. Esse Moisés morreu. Começaram a forçar o irmão de Moisés. Moisés tinha um irmão chamado Arão. E esse irmão de Moisés, ele sabia fazer imagem de artifício, né? Então pediram e pressionaram, e ele, com medo de morrer, fez um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, estava tudo adorando o bezerro lá do Egito. Moisés ficou tão indignado que as tábuas que Deus fez de pedra, ele arremessou e quebrou. De tão irado que ficou Moisés. Só que quando ele estava lá em cima, Deus falou para ele: desce, Moisés, porque o povo que tu tirou do Egito já transgrediram contra mim. Lá em cima, Moisés já estava sabendo do B.O. aí embaixo. Então Deus começou a estabelecer mandamentos. E os 10 mandamentos, Deus estabeleceu os 10 mandamentos. Mas eu vou ler só a parte que é as primeiras partes, que Deus fala justamente sobre eles não adorarem outro Deus. Porque Deus sabia que 400 anos, eles no meio de um povo idólatra, não ia dar outra, eles iam se tornar idólatras. E Deus queria preparar eles para eles ser um povo que adorasse somente a Deus. Aí Deus mandou os 10 mandamentos, só que eu vou ler só 3 ou 4 aqui, que está em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, capítulo 20, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Deus falando para o povo judeu: não terás outro Deus além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou das águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, não sobra espaço para dúvidas aqui. Isso aqui, na época, Deus não mandou para as nações, tá bom, gente? Isso aqui, na época, Deus mandou para o povo dele, judeu, que ele escolheu, os israelitas, tá? Então, Deus queria preparar esse povo para ser um povo santo. É tanto que Deus falou para Moisés tirar as sandálias dos pés dele, que a terra que ele pisava era terra santa. Então, Deus pediu: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Então, ficou nessa parte aqui, que os 10 mandamentos são 10. Eu li 3, tá, gente?
Não, eu li um, porque na verdade são divididos em 3 versículos. Mas é o primeiro mandamento que Deus deu ao povo judeu, que posteriormente veio a se tornar um mandamento universal. Deus pedindo que eles não se envolvessem com outro Deus, porque eles viram o que Deus fez por eles. Abriu o Mar Vermelho, mandou pão, de dia eles tinham uma nuvem que cobria eles do sol, de noite tinha uma grande bola de fogo que clareava para eles andar. Deus mandava comida, Deus venceu nações que queriam matar eles para defender eles. Então eles sabiam que Deus existia, gente. Eles sabiam, os judeus sabiam que Deus era com eles, fora os milagres que Deus fez no Egito lá, né, as 10 pragas. Mas assim mesmo, eles acabaram mais na frente fazendo ídolos, irritando a Deus, aborrecendo a Deus, e Deus mandando as consequências. Porque é assim, gente, enquanto a gente é ignorante, a gente não sabe, a penalidade é uma coisa, até na justiça normal, na terra é assim. Mas a partir do momento que nós sabemos que aquilo é errado, e nós comete aquilo que nós sabemos que é errado, Deus não vê a pessoa já como antes, e nem a justiça da terra, porque a pessoa foi avisada e pecou sabendo. Então você que está ouvindo e vendo esse vídeo, assim, você está vendo que Deus não aprova que se faça imagem e nem aprova que se prostre diante dela e se curve e adore a ela e peça alguma coisa, né? Vamos aqui. Tem uma passagem no Velho Testamento sobre o que é as obras da carne e as obras do Espírito. Então, para mim não ser muito longo, eu já vou... Eu peguei essa passagem porque no meio das obras da carne você vai ver que está a idolatria. Mas vamos ler a passagem toda que está no livro de Gálatas no final do Novo Testamento, tá, gente? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Capítulo 5 do livro de Gálatas, versículo 16 ao 21, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, o 20, idolatria é obra da carne, feitiçaria é obra da carne, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Vocês sabem o que é heresias? Heresia é a pessoa está numa igreja ou numa denominação, e aquela denominação se apresenta como se fosse uma denominação de Deus, mas está pregando algo que não tem nada a ver com Deus, doutrina de demônio ou de homens. Então a palavra heresia quer dizer doutrina de homens ou de demônios. Então são pessoas que tem muitos por aí dizendo que é de Deus, mas estão ensinando coisas do diabo. Isso é heresia, tá, gente? Invejas também é fruto da carne. Homicídios, bebedices, glutonarias, quem come demais, né? Não controla a comida. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ó, gente, para nós entrarmos, não falo vocês não, porque eu também estou na luta, tá? Eu estou na luta, eu sou pecador,
eu tenho minhas falhas, eu não sou nenhum anjinho não, estou aqui dividindo com vocês um pouco do meu conhecimento, mas eu estou na luta também. E um bocado dessas obras da carne aqui, muitas vezes eu cometo, entendeu? Aqui eu não quero dar uma de hipócrita não, mas vocês prestem atenção à passagem bíblica que eu estou citando, as palavras que eu estou falando, para vocês tirarem uma conclusão melhor, tá? O Salmo 97, do 1 ao 7, o que diz o Senhor? O Senhor reina, regozije-se, ó terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Então vocês estão vendo aqui, gente, Salmo 97 aqui, o versículo 7, o 97, versículo 7 diz assim: confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Ai, minha Nossa Senhora de Nazaré, ai, meu São João Batista, ai, meu São José, se gloriando, se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Ou seja, tudo quanto é de deuses, idolatria, prostrai-vos diante do verdadeiro Deus vivo, porque esse resto tudo é morto. Isaías capítulo 44, verso 8, do versículo 8 ao 13. Isaías capítulo 44, do versículo 8 ao 13. Vejam: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Veja o que Deus fala, não é eu que estou falando, não é Deus através do profeta aqui. Isaías 44, 9. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e levante-se a assombração e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas e o forma com o martelo e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana-o e traça-o com o compasso, e o faz a semelhante de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar
em casa. Então, gente, Deus aqui através do seu profeta Isaías, no capítulo 44, do versículo 8 ao 13, ele deixa bem claro aqui, né, o método como eram usados na época antiga, né, e talvez hoje muitos ainda usam os mesmos métodos para se criar os seus deuses, para se criar uma escultura morta, sem vida, para que seja adorada. Uma vez eu vi uma matéria, gente, na televisão, eu acho, ou foi na internet, não lembro mais, de uma fábrica que fabrica, o pessoal chama de Nossa Senhora, que eu não vou chamar de Minha Senhora, porque eu só tenho um senhor. Eu só tenho um senhor, não tenho senhora, não. Nem em cima no céu, nem embaixo na terra, né? Eu respeito a mãe, respeito as mulheres de bem, mas Senhor só existe um. E eu vi que essa fábrica o movimento dela estava muito, digamos, puxado, porque estava chegando um período de tal santa, né, ser venerada, e a fabricação estava todo vapor, ou seja, cada uma dessas imagens que serão adoradas acabaram de sair ali de uma fábrica, onde centenas, milhares saem por dia para enganar, entendeu? Não é nem para enganar, eu acho que quem se deixa enganar, o enganado é quem vai atrás disso e quem vai confiar numa coisa dessa, porque esse objeto é morto e sem vida, ele não tem reação nenhuma. Então o errado é quem procura ele para pedir ajuda dele, sendo que tem um Deus vivo, Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo, à disposição de todos, e ele é vivo, e esse sim pode lhe dar tudo que você realmente precisa, sem condenar a sua alma, né? Vamos aqui, Isaías 42, versículos 6 ao 8. O que Deus fala aqui? Isaías 42, veja aí na sua Bíblia, Isaías 42, lembrando, gente, que essas passagens que eu estou citando aqui, na Bíblia Católica tem, tá? Quase toda a Bíblia Católica, você pode procurar que tem. Eu não sei porque os padres ficam mentindo, os bispos e todos que fazem parte desse império chamado Vaticano, que na verdade é um país. O Vaticano não é igreja, o Vaticano ele é um estado, né? Ele tem moeda própria, ele tem polícia própria, ele tem banco próprio, ele tem tudo próprio. O pessoal pensa que a Igreja Católica é uma igrejinha, é um estado. Procure aí no Google se o Vaticano não é um país. É um país que tem muita riqueza, tá? E você aí ainda dando ajuda para o Vaticano. Isaías 42, versos 6 ao 8. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Aqui está se referindo a Cristo. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O verso 8 do capítulo 42 de Isaías, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vocês veem aqui o que Deus fala? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Vamos tentar interpretar aqui o que Deus fala? Gente, quem manda a chuva para nós é Deus, quem manda o sol para nós é Deus, quem faz a planta crescer é Deus, quem faz os rios encherem é Deus, quem dá
o alimento para os pássaros, que nem a Bíblia fala, é Deus. E até mesmo o alimento para nós, é Deus. Quem dá a saúde para nós, é Deus. O que Deus está falando aqui? Que muitas vezes Ele cura uma pessoa, e a pessoa vai lá no candomblé, eu quero agradecer ao orixá, tal, que fazer uma oferenda. Ou a pessoa, Deus cura a pessoa vai, minha mãezinha Aparecida, e aí vai agradecer, fazer agradecimento. Ou então lá no Nordeste não chove, há um ano cai uma boa chuva, o pessoal, parece que São José é o padroeiro da chuva, não sei lá. Aí pega o São José e vai fazer uma procissão. Consequência, aquela pessoa que Deus curou, que foi agradecer a Santinha, ou lá na Umbanda, no Candomblé, a doença volta para matar. Aqueles que saíram, em vez de agradecer a Deus a chuva, mas deram a glória ao santo, São José, a seca vai vir 3 anos em seguida. É isso que Deus fala aqui, a minha glória eu não dou a outro. Eu mando chuva, eu faço tudo por vocês vão agradecer ao Satanás, a ídolos. É isso que Deus está falando aqui. Então, se Deus te curou, se está dando certas coisas na sua vida, cuidado para quem você agradece, tá? Porque pode piorar, dependendo de quem você agradece, tá certo? Isso aqui vale para todo mundo, católico, evangélico, um bandista, candomblendista, espírita, maçom, vale para todo mundo, porque todo mundo está no mesmo patamar aí ninguém está nessa terra aqui, ninguém é melhor que ninguém, gente. Aqui está todo mundo candidato a ir para o inferno ou ir para o céu, entendeu? Mas esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Vocês entenderam aí? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não vai permitir que ele faça o bem na terra, para as pessoas, para a própria terra, mandando chuva, lavoura, e as pessoas vão agradecer a ídolo. Deus não aceita. Deus não aceita e ele manda o castigo imediato. Por isso que cuidado com quem você pede e para quem você agradece. Se você pedir a uma entidade dessa, você está bem enrolado, tá? As possibilidades das coisas dar errado para vocês é de 100%. Salmo 115. Vamos ler, Salmo 115. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Do jeito que esse ídolo tem todas essas características também vão para as pessoas que adoram e para aquelas pessoas que fazem essas imagens, entendeu? Se imagem resolvesse alguma coisa no Brasil ou no mundo, não tinha tanta desgraça, que eu acho que tem mais ídolo no mundo, seja lá de que país for, de qual cultura seja, animal, astronomia, ciência, estátua, que nem no Brasil. Eu acho que tem, e no candomblé também, na Umbanda, eu acho que tem mais ídolo do que pessoas no mundo. Então, se fosse coisa boa, não tinha problema no mundo, não tinha tanto desgaste no mundo. E é só o que tem no mundo, é idolatria. E a ausência de Deus nos corações. As pessoas cheias de orixás, de não sei de quê, de mãezinha, não sei de quê, mas Deus não está no coração dessas pessoas.
Então, não vou repetir aqui. O Salmo 115 fala: os ídolos deles são prata e ouro, obras da mão de homens. Tem boca, mas falam. Vocês sabem disso. Vocês sabem que se vocês não carregar a imagem dessa na procissão, jamais vai ter procissão. Vamos aqui para... vai estar muito comprido, né, gente? Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e a fornicação, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A avareza, né? Vocês viram aqui a última passagem aqui aqui, ó, concupiscência e a avareza, aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Aí no final fala: e a avareza, que é a idolatria. Talvez vocês não saibam o que é avareza na Bíblia, essa linguagem bíblica aqui vocês não saibam, né? Mas a avareza na nossa linguagem quer dizer o famoso mão de vaca. Peraí, gente. Essa câmera. Aqui, ó. É o famoso muquirana. Na Bíblia é chamado de avareza, avarento. Então, eu me perco aqui na posição da câmera. Então, gente, o apóstolo aqui o apóstolo Paulo está recomendando mortificai, né, pois os vossos membros, mortificar os membros a pessoa se submeter a Deus, né, não se prostituir, não adulterar, não se masturbar, mortificar os membros para não pecar contra Deus. Aí vem aqui que estão sobre a terra: a fornicação, que é a masturbação, a impureza, que é os pensamentos impuros de mulher ou homem, a afeição desordenada, pessoas que pegam um afeto muito fora do normal, né? Tudo tem que ter controle. Aí vem a vil concupiscência, e aí entra e a avareza, que é a idolatria, Então, gente, por que o apóstolo Paulo chamou aqui a avareza, que na nossa linguagem é o mão de vaca, ou o muquirana, ou o pão duro? Por que ele chamou de idolatria? Porque a pessoa que ele é avarento, que ele tem algum dinheiro guardado, ou tem bens materiais, a fé dele não está em Deus, entendeu? A fé dele não está em Deus. Quer ver um avarento, uma pessoa mão de vaca, ele ficar destruído, ele perdeu o que ele tem. Ele até se mata. Eu já vi até caso de um senhor que se matou aqui no Guajará-Mirim, tocou fogo numa loja, acho que eu tinha meus 17 anos, e se jogou dentro. Então, o avarento, além de não gostar de ajudar ninguém, que ele é ruim mesmo, são pessoas que só guarda dinheiro, guarda. Você nunca vê essa pessoa investindo em alguém ou ajudando alguém, porque ele acha que aquele dinheiro ali é tudo na vida dele, né? É a saúde dele, é a muralha dele, é a proteção dele. Então se torna um Deus na vida dele, né? Eu tenho dó dessas pessoas que tem o dinheiro como seu protetor, como seu Deus, porque a condenação desse já é certa. Se ele não se arrepender e saber que só Deus é que pode
nos dá. Quantas pessoas que têm dinheiro ou que tinham dinheiro e o dinheiro não os pôde salvar? Tem muitas provas de que o dinheiro é limitado. Sim, o dinheiro é útil. O dinheiro é útil. Eu preciso, você precisa. Mas a partir do momento que o dinheiro passa a nos usar, nós temos que usar o dinheiro. Mas a partir do momento que o dinheiro passa a nos usar, aí nós somos prejudicados. Porque nós somos manipulados e fazemos do dinheiro um Deus, entendeu? É isso que eu quero falar. Eu não estou aqui para condenar, porque tem uma passagem, eu acho que está até aqui, que fala, né, que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, tá, gente? Vamos lendo aqui, aí eu chego lá. Deixa eu ver quanto tempo está aqui de... Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus falando, tá, gente? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse mamão aqui, gente, que Jesus está falando, é dinheiro, é o Deus do dinheiro, Jesus. Então, Jesus falou aqui, que estava falando para pessoas ali avarentas, né? Pessoas ricas ali, que se diziam que estavam guardando os mandamentos de Moisés, de Deus, né? E, na verdade, Jesus deu uma lapada neles aqui, né? Ninguém pode, Jesus falou, Mateus capítulo 6, tá, gente? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mamon quer dizer o dinheiro, tá bom, gente? Jesus falando. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 2 ao 5. Efésios capítulo 5, verso 2 ao 5. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, aqui está vendo mais uma vez, mão de vaca, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Não é para ter avarento naqueles que servem a Deus. Nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, está vendo? O avarento aqui, o avarento, além de ele ser avarento, miserável, mão de vaca, ele é idólatra ao mesmo tempo. O idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu vou correr aqui, gente, quanto tempo tá? Deuteronômio capítulo 4, verso 15 ao 19. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhança, de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voe pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra.
quando não que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impedido a que te inclines perante eles. E sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo da terra, de todos os céus. Então, mais uma vez aqui, gente, é Deus falando com o povo dele, os judeus, né, quando estavam saindo da terra do Egito, para eles não fazer imagens em semelhança de homem, ou de mulher, ou de animais, ou de estrela, ou adorar o sol ou a lua. Vamos aqui para Jeremias, capítulo 10, versículo 1 ao 5. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 1 ao 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque uma madeiro, obra de mãos de artifício, feita com machado, com prata e com ouro, ou enfeitam com pregos e com martelos, ou firmam para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Esse é o aspecto do ídolo que Deus dá aqui. É tão insignificante, mas o povo dá tanta importância, que ele não faz nem o bem, ele não é capaz de fazer bem e nem mal, de tão insignificante que é. Mas o pecado de se prostrar perante ele, esse sim traz consequências. O adorar ele não tem capacidade para nada, mas a pessoa que se curva diante de uma imagem dessa, sim, essa pessoa está abrindo um portal, está cometendo o pecado da idolatria, né, gente? A imagem está ali, mas a pessoa é que automaticamente ela se torna culpada, né? Porque ela decidiu a buscar. Se você não conhecia, não sabia que isso era errado até hoje você está sabendo, porque nós só temos que buscar aquele que vive. Quem é que vive? Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Quando você quiser orar a Deus, peça em nome de Jesus. Você ora assim, no final você fala assim, em nome de Jesus, Senhor, faça assim, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Que as chances de você obter uma resposta verdadeira, sem você comprometer sua alma, é muito, muito maior. Vamos aqui ao livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 24. Esse é grande, tá, gente? Eu quero usar mais a palavra de Deus do que eu mesmo falar, tá, gente? Aí vocês tiram a própria conclusão de vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 24. Portanto, meus amados, fugi, o apóstolo Paulo falando ao povo de Corinto.
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aí já começa. Talvez tinha muita gente fazendo isso lá, cometendo esse pecado. Já começa falando, fugir da idolatria. O verso 14. O versículo 15 diante. Falo como há entendido, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porventura, nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? É uma pergunta. O ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, tá vendo? Sacrifica aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não bebeis, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, gente, as coisas que as pessoas que servem a idolatria sacrificam, seja velas, seja oferendas, não é para santo nenhum, mas sim para demônios. Está aqui na Coríntios, pode ler, 1 Coríntios, capítulo 10, do capítulo 14 até o 23, de 1 Coríntios. Vamos seguir aqui, gente. Apocalipse 22, verso 12 ao 15. Eis que cedo venho, e o meu galardão, aqui é Jesus falando, tá, gente? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora. Quem ficarão de fora? Isso aqui eu estou falando para todos, gente. Evangélico, espírita, eu, maçonaria, igreja católica, todo mundo, budista, mas ficarão de fora, o que Jesus falou. Mas, o verso 15, mas ficarão de fora os cães, gente, as pessoas que foram libertas por Deus, tiveram a oportunidade de ser libertas, vomitar aquelas coisas do mundo, né? Bebedeira, cigarro, droga. Assim como o cão volta, você já observou que muitos cães, ele vomita e alguns deles comem de volta. Por isso que são chamados cães aqui, ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Os feiticeiros vão ficar de fora do céu. E os fornicadores, aqui entra as pessoas que se prostituem, se masturbam, e os homicidas, que aqui muita gente fala assim, mas a Bíblia não fala nos que se suicida, só fala em homicida, mas o que acontece é que, infelizmente, quem se suicida, ele comete homicídio, né? Porque ele se mata a si próprio.
Por isso que não tem na Bíblia aqui uma palavra específica suicídio, né? E sim homicídio, né? Idolatria e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Apocalipse capítulo 22, verso 12 ao 15. Gente, aqui está os cães, os idólatras, os feiticeiros, os que amam e cometem a mentira. Tem gente que não mente, mas não perde uma novela na Record ou na Globo, seja lá onde for, que é tudo mentira. Não perde um programa velho mentiroso. Ou seja, a pessoa muitas vezes, por isso que aqui fala, os que amam e cometem a mentira, ficarão de fora. Tem pessoas que mentem de boca cheia, gente, entendeu? Tem pessoas que 50% das palavras dele é mentira. Já tem outros que não mentem, mas ama mentira, ama ouvir novela, ama ouvir aquilo, isso e aquilo. E até outras pessoas que mentem. Salmos 16 e 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os seus lábios nem mencionarão os seus nomes. Romanos 1, 22, 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, isso aqui é uma parte do livro de Romanos, no capítulo 1, do verso 22 ao 23, em que o apóstolo Paulo fala o que fizeram. Pegaram a imagem de Deus, que é o homem mesmo, nós somos feitos a imagem de Deus e semelhança, e mudaram, né? Tornaram-se loucos, achando-se seus sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, que a glória de Deus que está em nós, na forma natural, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, que é a estátua corruptível, e de aves e de quadrúpedes. Então, há nesse mundo aí ídolo para dar e vender. É quadrúpede, é de imagem de homem, de mulher, é animal vivo, é animal morto, é estátua do que você imaginar, gente. Vamos aqui, Isaías capítulo 45, versos 20 e 21. Congregai-vos e vinde, Isaías, tá? 45, verso 20 e 21. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Eu sou uma testemunha fiel, gente, nesse trajeto da minha vida, de lutas, de um monte de coisa que já passei, de quase morte, que esse Deus que não se vê através de uma imagem, através de uma escultura, mas a gente enxerga e sente Ele pela fé, esse é o Deus que pode salvar a nossa vida, esse é o Deus que pode nos curar, esse é o Deus que pode restaurar a sua família, seu filho, seus filhos, seu lar. Esse é o Deus que pode te curar, entendeu?
não uma imagem de escultura, não os orixá da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, não o Espiritismo, mas o Jesus Cristo, Deus vivo, Filho do Deus vivo. Vamos continuar aqui, gente. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 2, 1, capítulo, 1 Pedro, verso 4, não, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, porque no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios. Gentios aqui, gente, é como os judeus chamam nós, entendeu? Então, como o apóstolo Pedro, ele era um judeu, então o gentio era considerado as pessoas que nem era judeu, nem era cristão, entendeu? Eram as pessoas que eram que nem nós, mas não era judeu nem cristão. Aí os cristãos, eles chamavam de cristão, e o judeu de judeu, e as pessoas que não eram cristãs nem judeu chamavam de gentios. Homens nem... Porque basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, gente, a idolatria está sempre despontando desde lá do Velho Testamento até o Apocalipse, desde Gênesis ao Apocalipse, ele está aqui sempre sendo revelado como um dos pecados que vai ser relacionado com o pecado de morte, pecado que, infelizmente, os que cometem não estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo a vontade da própria carne mesmo, entendeu? Estão sendo enganados por demônios. Então procure conhecer a Bíblia, procure conhecer o verdadeiro Evangelho. E aqui eu tô provando para vocês, eu não estou tirando palavras minhas. Eu estou provando com a palavra de Deus. Vamos continuar aqui, gente. Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 2, versos 18, 19 e 20, que diz: Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artifício? Ela é imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz ao pau, acordai, e a pedra muda, despertai. Está vendo a ameaça? Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se, porque Ele foi quem criou tudo. Ele é o Deus vivo. Ele pode dizer, Ele pode afirmar, porque Ele fez e pode fazer muito mais. Por isso que Ele fala, cale-se toda a terra diante dEle, porque Ele fez e pode fazer muito mais, e diante dEle não há outro Deus. Tudo é mentira. Tudo que passar de Cristo, do Espírito Santo e de Deus é mentira, e você está sendo enganado. Vamos aqui. Atos capítulo 15, versículo 15 ao 20.
E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do sufocado e do sangue. Gente, isso aqui foi uma reunião que foi feita logo depois da morte de Cristo, alguns anos depois, para saber como é que ia ficar a situação dos gentios, das pessoas que não eram judias, mas que não conhecia por certo o mandamento de Cristo, né? Então, os próprios judeus, os discípulos de Cristo, falaram aqui, né, que qual foi a recomendação que eles deram para os gentios guardarem, para esses cristãos, né, esses cristãos que estavam se tornando cristãos, e quais eram os principais mandamentos? Os principais mandamentos estavam aqui, ó: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações, que é todo tipo de pecado, né? Contamina. Aí fala aqui, 2 ídolos, que eles parem de adorar ídolos e passem a adorar só Cristo, e da fornicação, que eu já falei, a prostituição ou masturbação. Aí o último aqui, do que é sufocado e do sangue. Eu vou explicar para vocês, eu acho que vocês nunca ouviram falar, acho que vocês já ouviram falar que os evangélicos, que não é o meu caso, eu não mato frango quebrando o pescoço porque eu vi na Bíblia, não é porque eu vi é porque eu vi na Bíblia, não porque eu vi na igreja evangélica. Mas a Bíblia condena em umas 3 partes que o sangue de qualquer animal não deve ser comido. Então, nesse conselho que os apóstolos estavam dando aqui para os gentios, nessa carta, no final que ele fala do que é sufocado e do sangue, ou seja, para eles não matarem os animais que eles matavam sem derramar o sangue, né? Que nem eu vejo, principalmente muitos católicos, pegam o bicho e roda assim, e o frango ou a galinha. Isso não pode, gente, é antibíblico. Está aqui, ó. Os apóstolos recomendando aqui no livro de Atos, capítulo 15, do versículo 15 ao 20. No finalzinho que ele fala do sufocado do sangue, e do que é sufocado e do sangue. Então não pode, o cristão de verdade, ele tem que, se ele vai matar uma galinha ou um porco ou um carneiro, ele não pode matar sem derramar o sangue. É antibíblico isso aí, e esse mandamento está lá no começo da Bíblia. Então, antes de terminar aqui, já passou muito tempo. Antes de terminar aqui, gente, eu quero mostrar que a idolatria, ela não está resumida só na Igreja Católica, né? A idolatria, ela tá até mesmo, ela está em todos os locais hoje. Igreja evangélica, Igreja Católica. Só que a tradição católica é mais forte, né? Mas tem aqui, ó, existe ídolo morto, que é a imagem, o ídolo morto, essas imagens, né, de escultura, adoradas no Brasil e em outras regiões do mundo católico. Existe o ídolo vivo, que são pessoas famosas, aquelas pessoas que, você vê aqueles roqueiros que vão dar um show ali, negócio de Rock in Rio, tem gente que passa um mês já
já monta barraco lá. Então, idolatria, esse é um tipo de idolatria a pessoas, né? Existe o ídolo que foi uma pessoa que morreu, mas continua sendo idolatrado. Existe casos de pessoas que, dependendo, as pessoas fazem até orações no túmulo de criança, de médico. Aqui em Guajará-Mirim teve um médico chamado Dr. Munim, que foi assassinado, e ele era muito querido aqui, principalmente pelas mulheres. Ele fazia muita cirurgia em mulher. Acho que para ai meu Deus, deixa eu vamos partir aqui então esse médico, eu cheguei a saber, que eu era menino, bem jovem, que mulheres estavam indo no doutor Munim, né, no fazer reza, oração. Isso é mais reza, né? Quem é evangélico não vai em túmulo assim, não faço não. Então, tem pessoas que, mesmo dependendo de quem foi a pessoa, mesmo ele morto, continua sendo adorado, né? Existe a pessoa que é idolatrada, que idolatra animais, entendeu? Então, a adoração a ídolo não se resume só a imagens, não. Em muitos países, vamos usar aqui o exemplo, a Índia, ela adora milhões de animais, gente. Mas o mais conhecido lá, o animal mais adorado é a vaca. E tem um rio lá chamado Rio Gange, que é podre aquele rio, porque eles adoram o rio também. Eles jogam seres mortos lá, apodrece. Então vamos aqui. Aí, dentro da maçonaria também, tem a idolatria deles lá, que já é mais pesada, já se torna mais pesada, porque já é entidades mais pesadas, né? Tipo ocultismo, né? Satanismo, magia negra, invocam e reverenciam entidades malignas, tipo Baphomet, Gadu, Jabulon, Ísis, Iorísis e Lúcifer. E também adoram o sol e a lua dentro da maçonaria. Se alguém conseguir entrar, ou você conseguir uma foto pela internet da maçonaria, você vai ver que tem um lado tem uma lua, do outro lado tem um sol. Então, a maçonaria também adora muitas entidades malignas. Tem os que adoram ou idolatram astronomia, esse negócio de estrela, planeta, entendeu, gente? Tem muita gente, principalmente os ateus. Tem os que adoram a ciência. Tem pessoa que não acredita em Deus, não acredita em santo, não acredita em nada, né? Mas tudo para ele é ciência. Não, se a ciência provar, eu acredito. Se a ciência provar que a Bíblia é isso, eu acredito. Tudo para ele é ciência. Então, eles adoram a ciência. Muitos adoram a natureza, como, por exemplo, na Bolívia, eles adoram a Pachamama. Gente, eu sou um admirador da natureza, eu gosto da natureza, eu dou milho para pombo aqui faz uns 3 anos, para pássaro do xerém. Eu gosto da natureza, eu amo, mas não a ponto de idolatrar a natureza. Tem gente que leva oferenda para aquele tal de curupira, ou aqueles o pai da mata, e tem um tal o neguinho da água. Então tem pessoas que levam oferenda para essas coisas aí que é da natureza, né? Que no fundo eu sei que não tem nada de natureza, são demônios que estão por trás de toda a idolatria que eu falei aqui da Bíblia e dessas lendas, né? Desses mitos, lendas que falam de Saci Pererê, Curupira, pai da mata, boto. Tudo isso, gente, é entidades malignas, sereias, né? Tudo isso tem ligação com o mundo espiritual satânico. João capítulo 4, versículo 20 ao 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa passagem aí, que foi quando Jesus teve o um encontro com aquela mulher samaritana, né, quando ele pediu para ela tirar água do poço, e ela tinha uma dúvida, porque o povo samaritano ele não se misturava com os judeus, eles não se falavam, né? E eles tinham um modo diferente de servir a Deus, achando que estava certo. E ela foi interrogar Jesus. Jesus disse: vocês não sabem como adorar. Nós, aqui eu disse-lhe Jesus: crê-me, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. De onde veio Jesus, gente? Por mais que os judeus hoje, a maioria não acredite na vinda de Jesus, no nascimento e na morte dele, na ressurreição, mas os profetas vieram dos judeus. Abraão veio dos judeus, Jacó veio dos judeus, Davi veio dos judeus, Sansão e todos os homens de Deus, José do Egito. Então a salvação foi completada com Cristo, o apóstolo Paulo, né, os discípulos de Cristo. Então Jesus não errou não quando ele disse: vocês não sabem o que adoram, nós adoramos, nós sabemos que nós adoramos, porque realmente Deus, por mais que Israel pecou também, teve muitos tempos na idolatria, depois pagou o preço caro, porque Deus cobra. Quando Deus ama nós, a Bíblia diz que assim como o pai castiga um filho a quem ele ama, Deus também castiga. Às vezes você está passando uma luta, uma dificuldade, não é nem um mal, não, é para o seu bem. É Deus lhe dando um castigo para lhe corrigir, porque Ele te ama e Ele não quer o pior para você, entendeu? Não leve a mal o agir de Deus na sua vida, não. Ele quer melhorar contigo e Ele não quer que você seja condenado, entendeu? Ao inferno. Então, Jesus disse que eles adoravam o que sabiam. Essa última passagem que eu li, gente, está em João, capítulo 4, Evangelho de João, versículo do 20 ao 24, tá? Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos, tá vendo aí, gente? Porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, gente, tem muitas pessoas que acham que fazer o bem é o suficiente, ajudar pessoas, né? Fazer uma cesta básica, ajudar um doente, tudo isso, gente, é mandamento de Deus, entendeu? Tudo isso nós temos que fazer, é amar o próximo, mas isso, amar o próximo, só amar o próximo, e se nós não nos cuidar da nossa alma, ficar cometendo outros tipos de pecado, só isso aí não vai adiantar nós ser salvos, isso aí não vai salvar nossas vidas, porque aqui fala, ó, porque pela graça sois salvos. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Então, por mais que nós dê tudo que nós temos, que eu dê minha casa, tudo que eu tenho, meu carro, eu fico na rua, se eu
não crer em Cristo, se eu não obedecer a Cristo, eu vou ser condenado, gente. Então, ajudar as pessoas é um mandamento e nós temos que fazer, entendeu? Mas cuidado com esse negócio de fazer o bem sem olhar a quem, porque com essa arrumação eu já me arrebentei várias vezes, tá, gente? Olhe para quem você está ajudando, perceba quem é que você está ajudando, para você não ter prejuízo. Romanos 3, 20 e 21. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pela obra da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Nós seremos salvos pela justiça e misericórdia de Deus, tá, gente? E não pelas obras da lei. Agora eu vou passar para vocês, gente, uma coisa que muitos católicos não sabem. Essa aqui, e outras pessoas que não são católicos não sabem. Não sei se vocês sabem que os terreiros de Umbanda, Candomblé e Quimbanda, eles usam as mesmas figuras de imagens que estão, algumas principais figuras de imagem de escultura que estão na Igreja Católica. Só muda o nome. Na Igreja Católica é São Jorge, lá é Ogum. Aí eu fiz uma seleção aqui de algumas imagens da Igreja Católica que estão dentro do Candomblé, gente. Então, por aí vocês veem que Deus não está nesse negócio, entendeu? Se isso fosse luz, se isso fosse de Deus, não estaria dentro do Candomblé. O nome da Ave Maria no Candomblé chama-se Oxum, Maria. Essa Maria que o senhor adora aí, muitas vezes se prostra, acende vela. Oxum, lá no Candomblé. Jesus, lá no Candomblé, é chamado de Oxalá. Oxalá, Jesus Cristo é chamado de Oxalá. São Jorge se chama Ogum. São Jorge na Igreja Católica, Ogum no Candomblé ou na Umbanda. São Sebastião chamado de Oxóssi no Candomblé. São Sebastião é conhecido no Candomblé como Oxóssi. Nome de Santo Antônio no Candomblé, Ogum Choroquê. Nome de Santo Antônio no Candomblé, Ogum Choroquê. Nome dado a São Francisco de Assis no Candomblé, Xangô. É Xangô lá no Candomblé ou na Umbanda. Então, eu não vou pedir desculpa de ninguém, porque eu não falei nada aqui que não foi amparado ou que eu não me respaldei na palavra de Deus. Então, eu não tenho um porquê, contra fato não existe argumento. Então, o que eu falei aqui é Bíblia, é fato, e não tem como haver argumentar contra a palavra de Deus, gente. Lamento, espero que alguns tenham uma visão diferente a partir de hoje de como você via e como você vai passar a ver esse assunto, o que a Bíblia fala sobre a idolatria ou as imagens de escultura. Então, eu agradeço a todos que acompanharam. Agora é 9, vai dar 10 horas da noite desse dia 19 de dezembro de 2025, sexta-feira, gente. Esse vídeo de hoje foi voltado à palavra de Deus, né? O tema bíblico. O próximo será um tema sobre depressão, tá, gente? Então, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.